Eu nunca me esqueço da expressão dele quando entreguei o convite. Era um fim de tarde abafado. O sol queimava por trás das janelas da casa em que cresci, e o relógio da sala marcava 5h40, o horário exato em que meu pai sempre chegava do trabalho, com o mesmo cheiro de cigarro e arrogância. Eu estava de uniforme, recém-saída de uma cerimônia de instrução, ainda com o cabelo preso em coque e o rosto marcado pela linha rígida da boina. Ele me olhou dos pés à cabeça como quem encara um erro que se recusa a desaparecer. Veio fantasiada de novo? Ele disse, com um meio sorriso que carregava mais veneno do que ironia. Não respondi. Apenas estendi o envelope branco, o nome dele impresso em letras douradas. General Augusto e Senhora Helena são convidados para o casamento de sua filha, Capitã Lara Nogueira, com o tenente das Forças Especiais Daniel Fonseca. Por um instante, achei que ele fosse rir. Mas ele apenas pegou o convite, leu em silêncio e, com um movimento rápido e seco, amassou o papel entre os dedos. Aquela reação não me surpreendeu. Desde a adolescência, meu pai parecia enxergar cada uma das minhas conquistas como uma afronta pessoal. Quando entrei na escola preparatória de cadetes, ele não foi à formatura. Disse que não aplaudiria uma filha que confundia rigidez com masculinidade. Cresci ouvindo que mulheres pertenciam a lares, não a quartéis. Que fardas eram feitas para homens, que disciplina demais fazia o coração secar. O que ele nunca entendeu é que o quartel foi o único lugar onde aprendi o que é ser respeitada. Não por ser filha de ninguém, mas porque eu merecia. Minha mãe, como sempre, tentava costurar o que ele rasgava com o olhar. Quando viu o convite amassado, ela correu atrás dele, tirou das mãos e alisou sobre a mesa, como se o papel pudesse esquecer o gesto. Você não vai fazer isso com ela de novo, Augusto, disse, com voz trêmula. Ele acendeu outro cigarro, sem olhar para nenhuma das duas. Essa menina sempre quis ser homem. Agora vai casar com um soldadinho de selva, que tenha a vida que escolheu. Eu poderia ter respondido, poderia ter gritado, mas não o fiz. Apenas me mantive em posição de descanso, os braços alinhados ao corpo, como aprendi a fazer quando o mundo tenta me desestabilizar. Naquela noite, sentei no banco do carro e fiquei olhando o portão se fechando atrás de mim. Havia algo simbólico naquela imagem. O som do ferrolho se encaixando parecia selar, de vez, a distância entre quem eu era e o que ele ainda tentava me obrigar a ser. No dia seguinte, enviei outro convite. Dessa vez, diretamente ao comando da base onde servi por 6 anos. Não para substituir o primeiro, mas para reafirmar que minha vida não dependia da aprovação de ninguém, muito menos da dele. Nos meses seguintes, enquanto organizava o casamento, a ausência do meu pai era como uma sombra que insistia em atravessar as fotografias de ensaio, as reuniões, as provas do vestido. Minha mãe, dividida entre o amor e o medo, dizia que ele só precisava de tempo. Eu sabia que não. O orgulho dele era um tipo de armadura enferrujada. Quanto mais o tempo passava, mais difícil era tirá-la. E, debaixo daquele metal, havia apenas um homem incapaz de aceitar que a filha tinha crescido sem precisar do comando dele. O dia em que Daniel pediu minha mão também foi marcado por esse silêncio. Ele, educado como sempre, foi até a casa dos meus pais. Usava a farda de gala, impecável, com as insígnias reluzindo sob a luz amarela da varanda. Meu pai ficou imóvel, observando o boinas verdes parado à sua frente, sem se levantar da poltrona. Não precisa pedir minha bênção, disse, com um tom quase zombeteiro. Ela faz o que quer desde que aprendeu a dar ordem. Daniel, com a serenidade de quem aprendeu a lidar com explosivos, respondeu apenas: Comandante, não vim pedir permissão. Vim informá-lo com respeito. Foi nesse instante que percebi. Meu futuro marido entendia perfeitamente o tipo de guerra em que estava entrando. Durante os preparativos, a tensão entre nós se tornou uma rotina invisível. Ele não atendia meus telefonemas, recusava convites, dizia à minha mãe que não tinha paciência para a cerimônia. Mas o que realmente o incomodava era o local. O evento seria realizado na Academia Militar, em um dos salões de honra. Para ele, aquilo era um deboche. Casar em quartel é coisa de gente que não sabe separar trabalho de vida pessoal, disse. Eu respirei fundo e respondi pela primeira vez com firmeza. Pai, foi o exército que me ensinou a viver quando o Senhor só me ensinava a obedecer.
Ele ficou em silêncio, mas o olhar dele foi de quem prometia devolver essa afronta no momento certo. E ele cumpriria essa promessa. Eu só não imaginava o quanto. Na véspera do casamento, minha mãe me ligou chorando. Disse que ele havia se embriagado sozinho, no escritório, olhando para a foto antiga em que eu estava de vestido de formatura do ensino médio, a última vez em que ele parecia realmente orgulhoso de mim. Ela implorou para que eu não desistisse, para que o deixasse ir, só para ver. Eu disse que o convite ainda era dele, mas que eu não aceitaria a provocação. Ele não faria isso no seu dia, ela garantiu. Eu queria acreditar, e por um breve momento acreditei. Na manhã do casamento, enquanto me preparava, olhei no espelho e percebi que minha expressão não era de noiva, era de soldado antes da missão. Talvez porque, no fundo, eu soubesse que aquele não seria apenas o dia em que eu me casaria, mas o dia em que encerraria de vez uma batalha que começou quando eu ainda usava tranças e sonhava em ser reconhecida por ele. Quando o carro da base chegou para me levar à cerimônia, senti o peso simbólico de cada detalhe. O motorista em uniforme, o brasão no vidro, o cheiro metálico do armamento vindo do quartel próximo. Eu sabia que aquele ambiente, o som das botas, o hino distante, o eco de ordens, era a única linguagem que meu pai nunca quis aprender. E talvez por isso, naquela tarde, ele escolheria falar a única que conhecia, a da violência. Mas naquele momento, enquanto o carro cruzava o portão da academia e o sol refletia nas janelas do salão, eu ainda acreditava que a farda que ele tanto odiava seria o último elo entre nós, e não o estopim que o faria se perder de vez. A história entre meu pai e o exército sempre foi feita de ruídos, mesmo quando o assunto era apenas uma ideia distante. Ele era um homem de negócios, dono de uma empresa de logística que, ironicamente, prestava serviços a unidades militares. Cresci ouvindo os mesmos discursos sobre meritocracia e esforço, mas sempre com uma condição implícita. O sucesso só valia se viesse do jeito dele. Quando eu disse, aos 17 anos, que queria prestar o concurso para a Academia Militar das Agulhas Negras, ele largou o jornal sobre a mesa e olhou para mim como se eu tivesse cometido um crime. Você tem a chance de herdar um império e quer brincar de soldadinho? A palavra brincar ficou ressoando no ar, cortante, porque ela dizia exatamente o que ele pensava de mim, que eu era só uma filha rebelde querendo provar um ponto. Minha mãe tentou argumentar. Disse que era um sonho, que eu sempre fui disciplinada, que talvez aquilo fosse meu caminho. Mas ele se levantou e disse, com a calma de quem acredita que o dinheiro compra o destino dos outros: enquanto eu pagar as contas dessa casa, ninguém aqui vai se meter com farda. Foi nesse dia que eu aprendi que a obediência cega é a arma preferida dos homens que temem perder o controle, e que a insubordinação, às vezes, é o primeiro passo da liberdade. Quando o resultado saiu, e meu nome estava entre os aprovados, não houve comemoração, apenas silêncio. Lembro de tê-lo encontrado na varanda, bebendo uísque, olhando para o nada. Você vai se arrepender, ele disse sem me encarar. O exército vai tirar de você tudo o que ainda é feminino. Eu respondi com o mesmo tom que aprendi a usar em formaturas. Talvez me tire o que o senhor nunca me permitiu ser. Ele riu, um riso curto, sem alegria. Você é igual à sua mãe. Vive querendo provar algo que ninguém pediu. No dia em que eu parti para Resende, ele não apareceu. Minha mãe chorava no portão, segurando um terço, enquanto eu subia no ônibus com a mochila nas costas e um nó na garganta. Eu sabia que estava deixando para trás mais do que uma casa. Estava abandonando a necessidade de ser aprovada por ele. E ainda assim, lá dentro, uma parte de mim acreditava que, um dia, ele se orgulharia, que me veria marchando e entenderia que o uniforme não era uma negação do meu gênero, mas uma extensão da minha força. As primeiras semanas na academia foram o inferno que eu esperava e o paraíso que eu precisava. O corpo doía, os dias começavam antes do nascer do sol, e o som dos apitos se tornava a trilha sonora da minha nova vida. Pela primeira vez, eu me sentia em um lugar onde o sobrenome não valia nada, só o esforço, a resistência, a coragem. Enquanto minhas colegas choravam de exaustão, eu sorria no silêncio, porque ali, cada gota de suor me libertava um pouco mais da sombra do meu pai. Ele não mandava cartas,
Não atendia minhas ligações. Mas eu sabia, por minha mãe, que acompanhava as notícias. Ela dizia que ele guardava recortes de jornal sempre que o nome da turma aparecia, mas nunca admitia. Era como se vigiasse de longe, esperando o meu fracasso para ter razão. Só que eu não fracassei. Fui uma das 10 primeiras da turma. Recebi menção honrosa, medalha por desempenho físico e elogio do comando. No dia da formatura, as famílias se alinharam na arquibancada. Eu procurei por ele, mesmo sabendo que não viria. E de fato não veio. No lugar dele, havia uma cadeira vazia, a mesma que, anos depois, voltaria a me assombrar no casamento. A ausência dele me acompanhou como um segundo uniforme. Cada promoção, cada exercício, cada condecoração era uma vitória silenciosa contra o desprezo dele, mas também uma lembrança dolorosa de que a admiração paterna é uma medalha que, quando negada, pesa mais do que qualquer colete. No fundo, eu ainda tentava provar que ele estava errado, que eu podia ser mulher e soldado, filha e oficial, sensível e implacável. Só que ele nunca quis assistir a essa reconciliação. O estopim veio no Natal do meu 2º ano de serviço ativo. Fui convidada para uma solenidade em Brasília, uma homenagem a jovens oficiais de destaque. Convidei meus pais. Minha mãe respondeu no mesmo dia, emocionada. Meu pai demorou 3 semanas. No fim, apareceu. De terno claro, com aquele olhar que misturava desprezo e curiosidade. Quando subi ao palco para receber a condecoração das mãos de um general, ouvi murmúrios atrás. E entre eles, a voz dele, baixa, mas audível o suficiente. A pose é bonita, mas no fundo continua sendo uma menina querendo atenção. Depois da cerimônia, ele me esperou do lado de fora. Disse que queria conversar a sós. Fomos até o estacionamento. A noite estava quente, o ar parado. Olha pra você, ele começou, com o cigarro pendendo entre os dedos. O que você acha que é? Um homem? Isso aqui tudo é passageiro. Quando o uniforme cair, ninguém vai te querer. Nem como mulher, nem como filha. Eu tentei respirar fundo, mas a voz dele atravessava como baioneta. Pai, o senhor não precisa me respeitar, mas precisa entender que eu escolhi isso. Ele riu, balançando a cabeça. Você é uma vergonha. Achar que pode mandar em homens, dar ordem, se igualar a eles. Isso não é força, é confusão. Aquela foi a última vez que falei com ele por quase 5 anos. Fui embora sem olhar para trás. No alojamento, tirei o uniforme e fiquei um tempo olhando para as marcas que as botas deixavam na minha pele. Aquelas marcas doíam, mas eram minhas. Não vinham da mão de ninguém, apenas daquilo que eu conquistava. Foi ali que aprendi que dignidade é um tipo de cicatriz que só aparece quando paramos de pedir aprovação. Com o tempo, a distância virou rotina. Minha mãe tentava reatar o contato. Mandava mensagens dizendo que ele amoleceu, que perguntava por mim de vez em quando, mas sempre de modo frio. Eu respondia com gentileza, mas sem esperança. Sabia que ele só se aproximava quando precisava reafirmar a própria autoridade. Anos depois, quando comecei a subir de posto, recebi um convite para integrar uma missão conjunta com o Batalhão de Operações Especiais. Foi lá que conheci Daniel. Calmo, técnico, disciplinado. Um homem que carregava a mesma linguagem de ferro e silêncio que eu aprendi a falar. Ele nunca me tratou como exceção. Na primeira instrução em conjunto, me cumprimentou chamando pelo posto, não pelo nome. Aquilo, para mim, foi o maior gesto de respeito. A convivência se transformou em amizade e, mais tarde, em algo que nem o rigor da hierarquia conseguiu impedir. Mas, enquanto o amor florescia sob o som de helicópteros e marchas, o fantasma do meu pai ainda pairava. Quando contei sobre Daniel, minha mãe ficou feliz. Já meu pai, segundo ela, soltou apenas uma frase. Claro, tinha que ser outro fardado, um que aguente o temperamento dela. E foi então que percebi que, para ele, eu jamais seria uma mulher. Apenas um espinho no orgulho masculino dele. No dia em que Daniel pediu minha mão, tudo se conectou. Era como se o passado e o presente colidissem. O mesmo homem que me chamara de vergonha, agora seria obrigado a assistir alguém me chamar de esposa. O mesmo que me negou respeito teria que me ver ser honrada publicamente. Eu não sabia que ele aceitaria o convite, até o momento em que o vi no salão, tenso, segurando o copo com força,
os olhos marejados de algo que não era emoção, mas ira contida. Ele não suportava a ideia de ser espectador de uma cerimônia em que o comando moral não seria mais dele. E foi ali, entre os acordes do hino e o som distante das espadas sendo cruzadas, que entendi. Aquele casamento seria mais do que uma união. Seria o campo final de uma guerra travada, desde que eu aprendi a marchar. E como toda guerra, haveria sangue. Eu só não sabia de quem. O dia do casamento amanheceu com o tipo de silêncio que antecede tempestades. Não havia vento, não havia canto de pássaros. Apenas um ar denso, parado, que parecia observar. Acordei antes do sol, não por ansiedade, mas por hábito. Anos de serviço me ensinaram que as grandes batalhas sempre começam quando o mundo ainda está quieto. Enquanto as outras noivas sonham com flores, penteados e votos, eu pensava em protocolo, em postura, em manter a compostura diante de qualquer provocação. Daniel dormia em outro alojamento, como manda a tradição militar, e eu me preparava sozinha. A cabeleireira tentava suavizar meu coque, dizendo que o penteado precisava parecer mais delicado. Eu apenas sorri. Nada em mim era delicado naquele dia. Eu era um corpo em prontidão. O casamento seria realizado no salão de honra da Academia Militar, o mesmo local onde, anos antes, eu havia recebido minha primeira medalha. As paredes eram brancas e austeras. Os lustres refletiam a luz do amanhecer como espadas polidas. Os convidados começaram a chegar por volta das 10, em trajes de gala, fardas impecáveis e vestidos longos. Vi colegas de farda, superiores, civis influentes, amigos de Daniel, todos dispostos em fileiras perfeitas. Era um casamento, sim, mas também uma cerimônia marcada por disciplina e simbolismo, e, acima de tudo, um testemunho de que eu havia vencido uma guerra silenciosa contra os padrões que me quiseram submissa. Quando minha mãe entrou no salão, seus olhos já procuravam por ele. Ele disse que vem, sussurrou. Eu apenas assenti. Por um segundo acreditei que ele talvez tivesse refletido, que o amor, mesmo doente, ainda pudesse vencer o orgulho. Mas quando o relógio marcou 11 e o carro dele estacionou diante da escadaria principal, percebi que estava enganada. Ele saiu do veículo com os ombros rígidos, o rosto endurecido, e um copo de uísque na mão. A segurança da base se aproximou, discretamente. Eu balancei a cabeça, sinalizando que não interferissem. Ele era meu pai, ainda. O som da marcha nupcial começou a ecoar pelos alto-falantes. O toque de clarim, que em qualquer outro casamento militar arrancaria lágrimas, me soou como o início de uma operação. Caminhei pelo corredor de mármore com passos firmes, sem tremer. Cada olhar que se voltava para mim parecia uma forma silenciosa de respeito. Mas quando meus olhos cruzaram com os dele, perto do altar, vi o mesmo olhar de sempre, a mistura de repulsa e provocação. Ao lado, minha mãe tentava disfarçar a tensão, segurando o buquê com tanta força que suas mãos tremiam. Durante a cerimônia, o capelão falava sobre união, confiança e honra, palavras que na boca dele soavam sagradas, mas para o meu pai pareciam insultos. Ele cochichava com o irmão, gesticulava, ria baixo. Daniel percebeu. Tentou ignorar, mas eu senti seu maxilar se contrair. No momento dos votos, quando a emoção parecia tomar o ambiente, meu pai levantou-se de repente. Disse em voz alta: "Posso falar uma palavra?" O salão silenciou. O capelão hesitou, mas eu consenti com um leve aceno, acreditando que talvez fosse um pedido de perdão. Ele caminhou até o centro, vacilante, e olhou para todos como quem se prepara para um discurso político. "Eu só quero dizer uma coisa", começou. "Tem gente aqui aplaudindo uma farsa. Essa menina que vocês chamam de oficial, que vocês enchem de medalhas, é a mesma que me virou as costas, que envergonhou o próprio sangue. Casar com farda é fácil quando nunca precisou enfrentar o mundo real. Mas eu a conheço. Eu sei o que ela é." As palavras ecoaram pelo salão como tiros secos. Vi o olhar de choque dos oficiais mais jovens, o desconforto dos superiores, a vergonha da minha mãe. Daniel deu um passo à frente, mas eu levantei a mão. "Pai, por favor." Ele me ignorou. Aproximou-se ainda mais, e naquele instante, o cheiro de álcool me atingiu. "Você não é uma soldada", ele disse, aproximando o rosto do meu véu. "Você é uma vergonha de uniforme. Sempre foi."
e antes que eu pudesse reagir, senti o impacto. Um golpe rápido, violento, seco. O som do soco reverberou como o disparo de uma arma. Meu corpo girou um pouco com o impacto. Senti o gosto metálico do sangue, o véu se deslocando, a mão trêmula tocando o rosto. O salão congelou. Não houve grito, nem correria. Apenas aquele silêncio absoluto. O tipo de silêncio que os militares conhecem bem, o que precede a ordem. Daniel deu um passo à frente, sereno, o olhar firme. Sua voz saiu baixa, controlada, mas cortante como aço. General, o senhor acaba de agredir um oficial das Forças Armadas. Vire-se para a parede. Ninguém se mexeu por um segundo. O tempo parecia suspenso. Meu pai piscou, confuso, como se não tivesse entendido. Como é que é? Murmurou, meio rindo. Daniel não repetiu. Apenas olhou para 2 colegas à direita, sargentos que, sem hesitar, se aproximaram. A autoridade mudou de lugar em questão de segundos. O homem que sempre comandou com berros e ameaças agora era o alvo de um comando. Ele tentou reagir, erguer a voz, mas a mão de Daniel pousou sobre seu ombro, firme, inabalável. Pare agora, senhor, por sua segurança. A imagem que ficou gravada em mim é a de meu pai sendo conduzido até a lateral do salão, cambaleante, o rosto ruborizado, o olhar vazio. Minha mãe chorava, pedindo que ninguém filmasse, enquanto o capelão, pálido, tentava encerrar a cerimônia. Eu não disse nada. Não chorei. Apenas segurei o buquê com tanta força que as flores começaram a se despedaçar nas minhas mãos. Daniel me levou para uma sala lateral. O sangue escorria devagar pela lateral do meu rosto, manchando o tecido branco. Ele limpou com um lenço, sem dizer nada. O silêncio entre nós era mais íntimo do que qualquer voto poderia ser. Quando finalmente falei, minha voz saiu quase inaudível. Ele destruiu tudo. Daniel respondeu com firmeza. Não, ele destruiu o que restava da ilusão. Enquanto a segurança acompanhava meu pai para fora, parte dos convidados se dispersava. Alguns tentavam fingir normalidade, outros se aproximavam para oferecer palavras vazias de consolo. Eu só queria que todos fossem embora. Senti vergonha e, ao mesmo tempo, uma estranha sensação de libertação. Era como se o golpe dele tivesse quebrado algo mais do que meu orgulho, tivesse quebrado a corrente que me mantinha refém de sua aprovação. Horas depois, a cerimônia civil foi cancelada. O registro seria adiado, a festa desfeita. O salão, que antes soava como símbolo de vitória, agora cheirava a álcool e sangue. Eu me olhei no espelho do vestiário. O véu manchado, o rosto inchado, o olhar fixo. Não havia lágrimas. Apenas a certeza de que aquele dia não era o fim, mas o início de algo muito maior. Uma correção de rota que o destino finalmente exigia. Naquela noite, Daniel insistiu em me levar ao hospital militar, mas recusei. Disse que queria apenas dormir. Ficamos em silêncio o caminho inteiro. A base parecia vazia. O som dos sapatos ecoava pelos corredores como batidas de tambor. Quando chegamos ao alojamento, ele me abraçou e disse: "Você não precisa mais provar nada para ninguém." Eu quase acreditei, mas dentro de mim algo já se movia. A necessidade de justiça, não por vingança, mas por respeito. E foi assim que o casamento que deveria selar uma aliança se tornou o marco de uma guerra. Não uma guerra de tiros, mas de verdades. No dia seguinte, enquanto o sol nascia sobre a bandeira da base, eu escrevia o relatório de ocorrência. O nome do agressor, o grau de parentesco, a hora exata do fato. Cada palavra era uma ruptura com o passado, uma linha que separava definitivamente a filha da oficial. A mancha de sangue no véu não saiu, mesmo depois de 3 lavagens. Guardei-o assim, dentro de uma caixa, um lembrete de que há momentos em que o amor morre com mais dignidade do que certas lealdades, e que às vezes o altar é apenas mais um campo de batalha, onde o verdadeiro inimigo não está à frente, mas atrás, usando o mesmo sobrenome. Houve um segundo entre o impacto e o som, um segundo em que tudo parou, e eu fiquei suspensa entre o passado e o presente, entre ser filha e ser oficial. Senti o golpe, o estalar da pele,
o gosto amargo do sangue se misturando ao batom. O salão inteiro pareceu se transformar em um campo de batalha congelado. E naquele instante, percebi que o barulho não vinha de fora, mas de dentro de mim. Era o ruído de algo se rompendo de vez, o olhar de espanto dos convidados, o buquê escorregando das minhas mãos, o ar rarefeito. Tudo se dissolveu num zumbido distante. Quando voltei a ouvir, a primeira voz que reconheci foi a de Daniel, firme, controlada, quase fria, emitindo a ordem que marcaria a ruína do meu pai. General, o senhor acaba de agredir um oficial. Vire-se para a parede. Aquelas palavras tinham peso de chumbo. Não foram ditas por um marido, mas por um soldado. E ali, diante de dezenas de testemunhas, o poder mudou de lado. Meu pai, o homem que passara a vida inteira me tratando como inferior, que gritava ordens em jantares e transformava cada conversa em quartel, agora recebia a ordem de outro homem, na frente de todos. Um silêncio denso caiu sobre o salão. Nenhum oficial se moveu. Ninguém ousou intervir. A autoridade naquele espaço não era dele. E pela primeira vez, nem minha. Era da hierarquia que ele tanto venerava, mas nunca respeitou quando ela vinha de uma mulher. Ele tentou rir. Um riso nervoso, desequilibrado, que soava mais como soluço. "Você está louco?" perguntou, tropeçando nas próprias palavras. "Sabe com quem está falando?" Daniel manteve o tom, sem elevar a voz, com um cidadão que acaba de cometer um crime dentro de uma instalação militar. Aquilo o desarmou. Vi o pânico surgir por trás dos olhos dele, o mesmo homem que sempre se achou intocável agora encolhido, tentando recuperar o controle com gritos que já não assustavam ninguém. 2 seguranças se aproximaram, não por violência, mas por dever. "Por favor, senhor, pedimos que se retire." Minha mãe tentava alcançá-lo, implorava que parasse. Ele sacudiu o braço, empurrou o segurança, mas não conseguiu dar mais de 2 passos. As pernas vacilaram. A imagem dele, aquele gigante de arrogância, agora desequilibrado sob as luzes frias do salão, era a síntese de tudo que vivi. A farda que ele sempre desprezou me protegia, e o poder que ele sempre ostentou começava a se desfazer diante da disciplina de um soldado. Fui levada para uma sala lateral. Lembro do som das botas ecoando no corredor, o véu manchado colando no rosto, o sangue escorrendo devagar. O enfermeiro da base veio rapidamente, limpou o ferimento e perguntou se eu queria atendimento hospitalar. Recusei. Disse apenas: "Faça o necessário para parar o sangramento." Ele olhou para mim com respeito, mas também com algo que reconheci: pena. E isso doeu mais do que o golpe. Enquanto Daniel conversava com os oficiais responsáveis pelo incidente, eu fiquei sentada em silêncio, observando o lenço branco se tingir de vermelho. Pensei em tudo o que ouvi a vida inteira. "Você é muito dura, muito fria, muito mandona." Pensei em quantas vezes ele me chamou de fracasso, em quantas noites minha mãe tentou remendar o que ele destruía com palavras. E ali, naquela sala que cheirava a álcool e flores murchas, entendi que aquele soco não era uma explosão repentina. Era o ponto final de uma história que vinha sendo escrita há anos, em tom de desprezo. Quando Daniel entrou, o rosto dele estava impassível, mas os olhos denunciavam a raiva controlada. "Ele está detido para a averiguação", disse seco. "Vai ser encaminhado à autoridade competente." Fiquei olhando para ele, tentando encontrar nas palavras alguma sensação de justiça, mas o que encontrei foi apenas vazio. "Detido", repeti, como se o termo pudesse dar sentido ao caos. "É meu pai." Daniel respirou fundo. "Eu sei. Mas hoje ele não agrediu uma filha. Agrediu uma oficial do Exército Brasileiro dentro de uma instalação de segurança. A clareza dele era dolorosa. E correta. Mais tarde, já no fim da tarde, o salão estava vazio. Os fotógrafos tinham ido embora. Os convidados evitavam falar comigo. Cada olhar era uma mistura de piedade e desconforto. Eu caminhei entre as mesas cobertas de pétalas e taças derrubadas, como quem atravessa um campo depois da batalha. Cada detalhe parecia um corpo caído. Os talheres alinhados, os guardanapos manchados, o bolo intocado. Na cadeira onde meu pai estivera, o copo ainda pela metade, o gelo derretendo. Minha mãe me esperava perto da saída. Os olhos dela estavam inchados. "Ele não sabe o que faz, filha. Foi o álcool, o orgulho." Eu balancei a cabeça. "Não, mãe, foi ele."
Ela quis me abraçar, mas dei um passo para trás. Não por frieza, mas porque o toque dela me lembrava o dele. Vai denunciá-lo? Ela perguntou, quase num sussurro. Eu olhei para a farda de gala de Daniel, parada à porta, e pensei em todas as vezes que engoli humilhações em nome da família. Não sei ainda, mas dessa vez ele vai lidar com as consequências. Naquela noite, o jornal local publicou uma nota discreta. Ocorrência durante cerimônia militar privada gera confusão e detenção de um convidado. Nenhum nome, nenhuma foto. Mas no círculo militar, todos sabiam. As mensagens começaram a chegar no meu celular. Colegas perguntando se eu estava bem, outros apenas em silêncio. E no meio delas, uma única notificação de número conhecido. Filha, me desculpe. Eu perdi o controle. Apaguei antes de terminar de ler. Os dias seguintes foram longos, quase sem som. Eu voltava para o quartel e sentia o peso dos olhares. Alguns solidários, outros curiosos. No refeitório, ouvi sussurros. Foi o pai dela. Um general da reserva, imagina o escândalo. Ela vai abrir queixa? Cada frase era um estilhaço. E ainda assim, eu mantinha o que aprendi desde o primeiro dia na academia. Nunca demonstrar fraqueza diante do caos. Daniel insistia para que eu tirasse alguns dias de licença, mas recusei. Não queria ser lembrada como vítima. Passei a manhã revisando relatórios, tentando fingir normalidade. À tarde, ele entrou no meu gabinete com uma pasta na mão. O comando quer um registro formal. Não tem como evitar. Peguei o documento, li o título, relato de ocorrência, agressão física em instalação militar, e senti o estômago contrair. Lá estava o nome dele, Augusto Nogueira, general da reserva, 68 anos, meu pai, o mesmo que por décadas me ensinou que a honra de um militar é sua farda. Agora, era ela que o denunciava. Passei a caneta sobre a linha de assinatura e hesitei. Por um instante, imaginei minha mãe sozinha, em casa, tentando conter o escândalo. Imaginei meu pai, ainda arrogante, tentando justificar o injustificável. Mas então, lembrei do momento em que o soco veio, da forma como o olhar dele carregava desprezo, não arrependimento. E assinei. Na semana seguinte, a história vazou. Blogs militares, fóruns de oficiais, jornais locais. Alguns me defendiam. Outros diziam que eu havia exposto desnecessariamente um homem doente. Mas o que me feriu mais foi ouvir a frase dita por um antigo colega de turma. Ela devia ter deixado pra lá. Foi o pai, não um inimigo. Foi ali que percebi que o preconceito contra mulheres fardadas não morava apenas nas palavras dele, mas em toda uma cultura disfarçada de tradição. Meu pai foi liberado com termo de advertência e encaminhado para avaliação psicológica. Eu não o vi mais desde aquele dia. Minha mãe disse que ele se isolou, que não fala com ninguém. Às vezes, me pergunto se sente culpa ou apenas vergonha. Talvez ambos. Mas na prática, o silêncio que veio depois foi mais violento do que o próprio golpe. Ninguém mais tocava no assunto. Os jornais pararam de noticiar. As mensagens cessaram. Era como se a agressão tivesse sido apagada por conveniência. Mais uma página virada na longa história de homens que machucam e seguem intactos. Só que eu não segui. O rosto desinchou. O ferimento cicatrizou. Mas algo dentro de mim continuava aberto. E essa ferida não era de pele. Era de origem. Guardei o véu manchado dentro de uma caixa de aço, junto com minhas medalhas, e o convite amassado que ele quase rasgou meses antes. Às vezes, abro a caixa, olho para tudo aquilo e penso em como as duas coisas mais marcantes que ele me deixou, o desprezo e o golpe, estão agora lado a lado, testemunhas do mesmo ciclo quebrado. Na semana seguinte, recebi a convocação para uma audiência interna. O comando queria entender os fatos, e eu sabia. Aquele era o próximo campo de batalha. Não seria mais entre pai e filha, mas entre oficial e sistema, entre a dor e o dever. Foi nesse momento, sentada diante do espelho, passando a mão sobre a cicatriz quase invisível no rosto, que percebi. O silêncio que veio depois não era vazio. Era terreno fértil, e eu já sabia o que ia crescer dali. Não vingança, mas um tipo de justiça que o meu pai jamais compreenderia. Nos dias que se seguiram à cerimônia, a palavra silêncio deixou de significar calma. Era um tipo de ruído abafado, cheio de ecos que eu ainda ouvia no fundo da cabeça. O som da voz de Daniel,
A ordem seca que pôs fim à autoridade de um homem que jamais conheceu limite. General, o senhor acaba de agredir um oficial. Vire-se para a parede. Aquilo ainda vibrava em mim como uma linha de comando inacabada. Em qualquer outro contexto, teria sido apenas o cumprimento do protocolo militar. Mas ali, naquela tarde, virou algo mais profundo. A sentença de uma geração. O ponto em que o velho mundo de hierarquia doméstica e o novo mundo da disciplina oficial se confrontaram, e ele perdeu. A queda do meu pai não foi imediata. Homens como ele não caem de uma vez. Desmoronam por dentro, tijolo por tijolo. Os primeiros sinais vieram de forma quase invisível. A reputação começou a ruir antes mesmo que ele percebesse. A imprensa militar, sempre discreta, mencionou o incidente com a frieza de uma nota administrativa, mas bastou. O nome dele apareceu em relatórios, circulares, murmurado nos corredores do clube militar. Em poucos dias, o orgulho que sustentava sua postura se transformou em peso. Enquanto isso, eu tentava seguir. Permanecia em serviço, assinava documentos, participava de reuniões, mas por dentro sentia a mesma tensão de um soldado depois de um combate mal resolvido. O rosto cicatrizava, mas a mente revivia o instante do golpe como uma fita que não parava de rodar. Cada vez que me olhava no espelho e via a marca esmaecendo, lembrava que ele também estava marcado, de outra forma, pela exposição, pela humilhação pública, pela voz de um homem mais jovem e mais íntegro que o mandara obedecer. As semanas seguintes foram tomadas por relatórios. O inquérito administrativo foi instaurado, como manda o regimento. Fui convocada para prestar depoimento. Lembro de ter entrado na sala com a mesma postura que adotei no dia da formatura. Coluna reta, olhar fixo, voz firme. Um coronel, homem respeitado, presidia a sessão. Tentou usar um tom neutro, mas percebi o desconforto. Capitã Nogueira, pode relatar os fatos. Contei tudo, sem dramatização, palavra por palavra, da entrega do convite ao golpe. O silêncio na sala foi absoluto. No fim, ele perguntou: deseja representar criminalmente contra o acusado? Por um instante, a palavra pai me veio à mente, mas morri ali mesmo, antes de chegar à boca. Sim, senhor, respondi. Desejo. Do outro lado da mesa, um major que eu conhecia há anos abaixou o olhar. A expressão dele dizia o que muitos pensavam. Ela passou do limite. Naquele mundo ainda rigidamente masculino, o limite aceitável para uma mulher era suportar, não reagir. Só que eu havia aprendido desde cedo que a omissão também é um tipo de covardia. Naquela mesma semana, recebi um recado da minha mãe. Ele está doente, dizia a mensagem. Não sai de casa, está com vergonha. Vergonha era uma palavra nova na boca dela. Durante toda a minha infância, ele nos fez acreditar que o erro era sempre do outro. Agora, o peso das próprias ações finalmente o alcançava. Eu não respondi. Não porque não sentisse nada, mas porque sabia que qualquer gesto de compaixão naquele momento seria confundido com fraqueza. Quando o Ministério Público Militar abriu o processo formal, o escândalo extrapolou o círculo interno. Jornalistas começaram a procurar por mim, pedindo declarações, tentando transformar o caso em manchete. Eu não dei entrevista, não publiquei nada. Apenas continuei servindo. O silêncio era a minha melhor arma. E foi ele que começou a corroer a imagem pública do meu pai. Homens que sempre o bajularam agora evitavam ser vistos ao lado dele. Convites para eventos oficiais sumiram. O telefone empresarial, antes frenético, passou a tocar em intervalos longos e incômodos. Foi nesse período que comecei a compreender o que Daniel quis dizer quando falou que aquele golpe não havia destruído o casamento. Havia destruído a ilusão. Ele me acompanhava de perto, sem interferir. Quando eu voltava do quartel, ele apenas deixava o jantar pronto, ou me esperava em silêncio, lendo relatórios. Em uma dessas noites, ele disse algo que eu nunca esqueci. Existem vitórias que se medem pelo que você não precisa mais dizer. E era verdade. O simples fato de eu não me esconder, de continuar com a cabeça erguida, já era uma forma de resposta. Enquanto isso, meu pai tentava recuperar controle à sua maneira. Soube por colegas que ele começou a visitar políticos, generais antigos, tentando reverter a narrativa. Disse que o golpe fora um mal-entendido, que eu havia provocado,
que o marido exagerara na reação. Usou cada fio de influência que ainda tinha, mas era inútil. A sociedade militar é impiedosa com os próprios quando o erro é exposto publicamente. O que ele chamava de prestígio começou a apodrecer como fruta esquecida. 2 meses depois, fui informada de que o processo estava prestes a ser arquivado, não por absolvição, mas porque ele próprio se declarou incapaz, alegando problemas de saúde mental. A perícia confirmou um quadro depressivo. Alguns disseram que era fingimento, outros que era castigo. Eu não comemorei. A ruína dele não me trazia alívio, apenas um cansaço profundo. Certa manhã, fui chamada ao gabinete do comando. O general responsável pela base, um homem que conhecia meu pai de longa data, pediu que eu sentasse. Havia um silêncio constrangedor entre nós. Capitã, sei que o caso é delicado, mas preciso informá-la que seu pai protocolou uma carta. Ele me estendeu o envelope lacrado. Reconheci a caligrafia antes mesmo de abrir. O papel cheirava a tabaco. Lara, passei a vida tentando te dobrar porque não sabia lidar com o fato de que você me superou. Achei que disciplina fosse fraqueza e que força fosse gritar mais alto. Hoje, entendo que não é. Não sei se um dia você vai me perdoar, e talvez nem deva. Mas saiba que o dia em que ouvi aquele homem dizer "vire-se para a parede", foi o dia em que percebi que finalmente alguém te protegeu. Coisa que eu devia ter feito e nunca fiz. A carta terminava sem assinatura, apenas com um ponto final mal traçado. Fechei o envelope e o devolvi ao general. Guarde nos arquivos, senhor. Eu não preciso mais disso. Ele apenas assentiu. Quando saí da sala, senti uma leveza estranha, como se uma parte do peso tivesse finalmente se dissolvido, mas a história ainda não havia terminado. A imprensa, agora mais ousada, publicou uma matéria extensa sobre o caso, com o título "General da Reserva é investigado por agressão contra a filha oficial". A repercussão foi imediata. Alguns grupos femininos dentro das Forças Armadas começaram a citar meu nome, discretamente, em palestras e eventos internos sobre assédio moral e familiar. Eu nunca pedi por isso, mas sabia o que significava. Meu silêncio começava a ecoar. Meu pai, segundo minha mãe, passou a viver trancado em casa. As portas do clube foram fechadas para ele. Nenhum subordinado o visitava. O homem que um dia ergueu a voz para comandar multidões, agora não conseguia enfrentar o próprio espelho. Ele passa o dia sentado, olhando para a TV desligada, ela disse ao telefone. Parece que encolheu. Eu ouvi, mas não respondi. A verdade é que eu não queria vê-lo assim, não por crueldade, mas porque já o tinha visto pequeno demais quando me chamou de vergonha. Certa noite, ao voltar para casa, encontrei Daniel parado na varanda, de uniforme, olhando para o horizonte. Ele vai tentar falar com você de novo, disse. Está com medo de morrer sem resolver. Eu balancei a cabeça. A gente não resolve o que não quer mudar. Daniel me olhou com um tipo de respeito que só existe entre soldados. Então, o que você vai fazer? Seguir o protocolo, respondi. Esperar o fim do processo. Depois disso, eu decido. No relatório final, a sentença foi clara. Culpado. Conduta incompatível com o decoro militar. Nenhuma prisão, nenhuma pena física. Apenas a perda simbólica que mais o feriria. A exclusão do quadro honorário da reserva. Era o mesmo que arrancar as estrelas de um general. O fim daquilo que ele acreditava ser sua identidade. Quando li a decisão, não senti prazer, nem tristeza. Apenas uma constatação. A justiça não cura, mas limpa o terreno. No dia em que a decisão foi publicada, minha mãe me ligou chorando. Ele não sai do quarto. Disse que é como se tivessem tirado a alma dele. Eu fechei os olhos. A alma não se tira, mãe. Ele só está, pela primeira vez, ouvindo o próprio eco. Na semana seguinte, recebi um e-mail interno da Força. Convite para palestra de liderança feminina em ambiente militar. Havia uma frase no rodapé. Resiliência é continuar marchando mesmo quando o chão está coberto de cacos. Aceitei o convite. Não para falar de mim, mas para mostrar que nenhuma mulher deveria ser lembrada apenas pelo golpe que levou, e sim pela postura que manteve de pé depois dele. No palco, diante de dezenas de cadetes, contei o básico, que o respeito é a linha que separa o comando da tirania, que a força verdadeira não vem de gritar, mas de sustentar o silêncio. Quando terminei, um grupo de jovens oficiais me esperava à saída. Uma delas, tímida, disse: "Senhora,
A gente ouviu sua história. Obrigada por não ter desistido. Eu apenas sorri. Não havia resposta melhor. A partir dali, compreendi que a ruína do meu pai não era minha vitória. Era a consequência natural de uma vida construída sobre a imposição. O comando de Daniel naquela tarde ecoou muito além do salão. Foi a sentença que desarmou décadas de autoritarismo. E no fim, percebi que, enquanto ele caía, eu finalmente deixava de lutar contra ele para lutar por mim. A guerra, enfim, começava a se transformar em legado. Na vida militar, o papel pesa mais do que se imagina. Um simples relatório pode mudar a história de uma pessoa. E o meu, o relatório que levava o nome do meu pai, era o tipo de documento que se lê com as mãos trêmulas. O título, frio e burocrático, não deixava espaço para sentimentos. Relato de ocorrência. Agressão física em instalação militar, envolvendo oficial feminino e general da reserva. Sob aquela manchete impessoal, cabia o resumo de uma vida inteira de medo, disciplina e confronto. Fui convocada novamente a comparecer à corregedoria. A sala era pequena, sem janelas, apenas um retrato do ministro da Defesa pendurado acima da mesa. O coronel encarregado, de expressão impassível, pediu que eu relatasse mais uma vez os fatos, do modo mais técnico possível. Repeti o que já havia dito antes, cada palavra medida, cada detalhe cronologicamente ordenado. Ele me chamou de vergonha. Estava sob efeito de álcool. Me atingiu no rosto. O coronel anotava sem levantar os olhos. Houve provocação prévia, capitã? Eu respirei fundo. Houve uma vida inteira de provocação, senhor. Mas naquele momento, não. Eu apenas existia. O processo seguia os trâmites, e com ele vinham as pressões invisíveis, ligações não registradas, visitas não anunciadas, conselhos disfarçados de cuidado. Alguns oficiais mais antigos me chamavam em particular, sugerindo cautela. Seu pai é um homem respeitado, capitã. A instituição é uma família. E lavar roupa suja em público nunca é bom. Cada frase dessas era como um eco do próprio Augusto Nogueira, que passara anos me ensinando que reputação é mais importante que verdade. Só que eu já não estava disposta a carregar o peso da vergonha dele. Naquela semana, o comando determinou uma perícia médica para avaliar o estado emocional das partes envolvidas. A ironia me fez sorrir. Ele, o agressor, alegava abalo psicológico. Eu, a agredida, era avaliada por estabilidade emocional. Comparecia à junta médica fardada, o rosto limpo, o cabelo preso em coque, como se fosse para uma formatura. O psiquiatra militar, um major educado e cuidadoso, me olhou com atenção e perguntou: Capitã, a senhora sente raiva? Pensei antes de responder. Sinto ausência, senhor. A raiva ficou no soco. O que veio depois é só silêncio. Ele anotou algo, assentiu e disse: Então talvez a senhora esteja mais saudável do que muitos esperam. Enquanto isso, meu pai tentava reconstruir narrativas. Soube, por meio de contatos, que ele andava dizendo aos antigos colegas que tudo não passou de um mal-entendido familiar, que o rapaz exagerou, que a filha sempre teve um temperamento difícil. Era curioso vê-lo, o homem que tanto prezava pela hierarquia, agora apelando para sentimentalismos. Mas o exército tem memória longa. E a imagem de um general sendo contido em um salão de gala por ter agredido a própria filha oficial era uma ferida institucional. Por mais que tentassem silenciar, havia testemunhas demais. Minha mãe, sempre no meio do fogo cruzado, começou a definhar. Me ligava todos os dias, repetindo as mesmas frases. Ele não dorme, não come, está diferente. A culpa era um peso que ela carregava por 2, e eu, mesmo endurecida por dentro, não conseguia ignorar o sofrimento dela. Às vezes, durante as chamadas, ouvia o som dele tossindo ao fundo, o ranger da poltrona onde passava os dias. Ele quer te ver, Lara. Só conversar. Eu respondia com a mesma serenidade que aprendi nos treinamentos de contenção. Ainda não, mãe. Eu não seria justa se o encontrasse agora. Eu falaria com o uniforme, não com o coração. Com o passar das semanas, o processo evoluiu para a fase de inquirição. Fui chamada a depor novamente, dessa vez diante de uma pequena comissão de auditores. No corredor, encontrei Daniel, também convocado como testemunha.
Ele me cumprimentou com um aceno breve, discreto. Estávamos dentro de um jogo onde cada palavra contava, e qualquer demonstração de afeto seria interpretada como interferência. Quando entrei na sala, o ar parecia mais denso. Havia 3 auditores, um taquígrafo e um assessor jurídico. O presidente da comissão iniciou. Capitã, a senhora confirma que foi agredida fisicamente por seu pai durante cerimônia realizada nas dependências militares? Respondi com clareza. Sim, senhor. E confirma que a ordem de detenção foi dada pelo seu noivo, tenente Daniel Fonseca, de acordo com o protocolo? Confirmo. A audiência durou mais de 2 horas. Falar de novo sobre cada detalhe era como marchar descalça sobre cacos de vidro. Quando saí, senti o corpo exausto, mas a mente limpa. Daniel esperava do lado de fora. Terminou? Assenti. Terminou essa parte, mas ainda vai longe. Ele colocou a mão no meu ombro e disse: Então a gente vai junto. No dia seguinte, recebi um memorando interno. O comando determinava o afastamento temporário de funções externas até a conclusão do caso. Na prática, significava ficar em escritório, longe de instruções e operações. Aquilo me atingiu mais do que eu esperava. O quartel era minha casa, o campo, meu pulmão. Ser confinada a uma mesa era como amputar um pedaço da minha identidade. Passei as primeiras horas folheando relatórios antigos, tentando fingir que era só mais uma missão administrativa. Mas, no fundo, sabia que estavam me preservando, um eufemismo para me tirar do foco. Durante esse período, o telefone tocava menos. Amigos de infância desapareceram, parentes evitaram contato. O sobrenome Nogueira, que antes abria portas, agora causava constrangimento. Certa noite, recebi uma ligação de um jornalista insistente. Disse que tinha informações exclusivas e queria dar espaço à minha versão. Recusei. Não existe versão, senhor. Existe fato. Ele insistiu, mas o público tem direito de saber. E o público tem direito de não transformar tragédia em espetáculo. Respondi antes de desligar. Foi nesse silêncio imposto que aprendi a compreender o real sentido de honra. Honra não é a reputação que os outros criam sobre você. É o que você continua sendo quando tudo desmorona. E naquele momento, enquanto o nome da minha família era sussurrado nos bastidores, eu me mantinha de pé não por orgulho, mas por coerência. O processo se arrastou por meses. As perícias, os despachos, as audiências, tudo acontecia num ritmo lento e impessoal. Mas em cada nova etapa, o peso sobre meu pai aumentava. Ele já não comparecia às convocações. Mandava atestados médicos, declarações de incapacidade. E a cada documento anexado, eu via a figura dele se desmanchando. O homem que um dia ergueu a voz para comandar agora se escondia atrás de papéis que o declaravam impotente. Minha mãe insistia em falar de perdão. Um dia você vai entender, filha. Ele é da geração do silêncio, da dureza. Não sabia lidar com mulheres fortes. Eu entendia, mas não aceitava. Mãe, força não é doença. E quem ama não precisa de manual para respeitar. Ela chorava. E o choro dela era o único som que ainda me abalava. O relatório final ficou pronto no final do inverno. Recebi uma cópia digital antes da publicação oficial. Li sozinha, no gabinete vazio. As conclusões eram objetivas. Comprovada a agressão física. Confirmada a reação protocolar das forças de segurança. Comprovada a sanidade da vítima e o uso indevido de álcool pelo acusado. O texto terminava com uma frase seca, mas simbólica. Conduta incompatível com os valores da força. Eu reli essa última linha várias vezes. Não falava apenas dele. Falava de tudo que sempre me foi negado em nome desses valores. Depois da decisão, fui chamada para assinar o recebimento. A secretária, uma sargento experiente, me olhou nos olhos e disse: Capitã, eu tenho pai também, mas o seu teve o que mereceu, e a senhora teve a coragem que muitas de nós não tivemos. Aquelas palavras atravessaram minha armadura. Pela primeira vez desde o casamento, senti vontade de chorar, mas contive. Obrigada, sargento. Só fiz o que devia. Ela sorriu de leve. É sempre assim que a gente justifica as revoluções. Na semana seguinte, a decisão foi oficializada. O nome dele foi removido dos quadros de honra. As insígnias, revogadas. O general Augusto Nogueira deixava de existir como referência militar. Restava apenas o homem comum, sem título, sem aplauso. Quando soube, ele não reagiu.
Ficou em silêncio, segundo minha mãe. Disse que agora entende o que é ficar sozinho. Eu também estava sozinha, mas de outro modo. A solidão que vem depois da verdade não é castigo, é purificação. O silêncio, antes um vazio incômodo, agora era chão firme. Eu sabia que o pior havia passado, mas também que o eco daquilo me acompanharia para sempre. No final de setembro, o exército me designou para um curso avançado de estratégia em Brasília. Era uma forma de afastar, de recomeçar. Aceitei. Quando arrumei as malas, olhei para o véu manchado guardado no fundo da gaveta. Toquei o tecido já rígido, as manchas amarronzadas quase invisíveis, e percebi que ele era meu troféu silencioso. Não por vingança, mas porque simbolizava o dia em que o medo perdeu o posto e a coragem assumiu o comando. Ao fechar a mala, pensei na frase que mais ouvi na academia. A farda pesa diferente para quem precisa provar o tempo todo que merece usá-la. Eu finalmente entendi o que significava. A minha farda naquele momento pesava menos, porque já não precisava carregar o nome de ninguém além do meu. Quando o relatório final foi divulgado, percebi que a justiça formal nem sempre é o fim de uma história. Às vezes é o início de outra guerra, travada longe das fardas e das bandeiras, onde o inimigo se disfarça de opinião pública. Em menos de 48 horas, meu nome apareceu em portais que nunca tinham ouvido falar de mim, acompanhado de manchetes que misturavam verdade e insinuação. Filha denuncia pai general por agressão em casamento. Família de militares envolvida em escândalo dentro de base. Tradição e feminismo em colisão. Até onde vai a hierarquia? Títulos frios, calculados para gerar cliques. Eu lia sem reação, mas o impacto crescia ao redor. Os comentários eram piores que as matérias. Mais uma querendo fama. Deve ter provocado. Essas oficiais novas não têm respeito por nada. O anonimato sempre foi o refúgio perfeito dos covardes. No quartel, os olhares mudaram de tom. Não eram mais de curiosidade, mas de cautela. Alguns me cumprimentavam com rigidez exagerada, como quem tenta provar neutralidade. Outros desviavam o caminho para não cruzar comigo. Entendi que o meu sobrenome se tornara território minado. Pronunciar Nogueira em voz alta era como puxar o pino de uma granada social. A hierarquia não sabia onde me encaixar. Eu era a vítima, sim, mas também o lembrete incômodo de que a estrutura que tanto veneram é humana e, portanto, falha. Foi nesse ambiente que comecei a perceber o verdadeiro alcance da manobra do meu pai. Ele podia estar afastado, mas ainda tinha aliados. Homens da velha guarda, coronéis reformados, políticos influentes, todos se mobilizaram para reescrever a narrativa. Pequenos textos começaram a circular em fóruns militares e grupos de veteranos. O general sempre foi um homem de honra, sofre de problemas de saúde. A filha, movida por ideologias, agiu de forma desproporcional. Era o mesmo roteiro de sempre. Quando um homem poderoso cai, a culpa vira histeria feminina. Minha mãe ligava todos os dias, aflita. Lara, eles estão dizendo que você o quer destruído, que quer tomar tudo dele. Eu ouvia a voz dela se quebrando do outro lado da linha e respondia o mesmo, com calma cirúrgica. Mãe, não quero nada dele. Só quero que ele pare de achar que o mundo deve obedecer ao que ele acredita ser verdade. Ela chorava. Dizia que eu estava me tornando igual a ele. E essa frase, igual a ele, me feriu mais do que qualquer manchete. Os dias se tornaram longos. Uma sucessão de reuniões tensas e e-mails protocolados. Recebi um aviso informal de um major amigo. A quem queira reabrir o caso. Questionar a legalidade do processo disciplinar. Dizem que houve abuso na condução. Eu sabia de onde vinha a tentativa. Meu pai, mesmo deposto da reserva, ainda tentava usar o último recurso que lhe restava. A vitimização. Deixe que tentem, respondi. A verdade é sólida demais para ser reescrita em memorandos. Mas por dentro, eu sentia o velho cansaço ressurgir. Foi nesse período que Daniel e eu começamos a ser seguidos pela imprensa. Câmeras à distância, flashes discretos em saídas de eventos, jornalistas tentando arrancar declarações. Um repórter chegou a me abordar no estacionamento da escola de guerra. Capitã Nogueira, a senhora acredita que expôs seu pai ao ridículo? O exército precisa de disciplina, não de drama familiar. Eu o encarei em silêncio por alguns segundos. Depois respondi.
Disciplina é fazer o que é certo mesmo quando o certo destrói o que restou de um sobrenome. Ele anotou, satisfeito com o escândalo, mas eu sabia que a frase seria usada fora de contexto. A matéria saiu 2 dias depois. Capitã admite que expôs o próprio pai. Era o bastante para reacender o debate nas redes. Mas junto com o ódio, começaram a surgir vozes que eu não esperava. Mulheres militares, jornalistas, ex-oficiais, civis. Comentários discretos, mensagens privadas. Obrigada por não ter ficado calada. Você falou por muitas de nós. A maré começava a mudar. O silêncio que eu mantive começou a se transformar em narrativa. Enquanto isso, meu pai se fechava cada vez mais. A casa dele virou um bunker de isolamento. Amigos que o visitaram contaram a mesma coisa. Ele passava horas em frente à TV, assistindo às reportagens, anotando nomes, sublinhando trechos. Ele diz que vai processar todo mundo, contou minha mãe cansada. Mas depois fica em silêncio, como se tivesse esquecido. O poder, quando perde o espelho, se torna delírio. No auge da repercussão, recebi um convite inesperado. Uma jornalista da revista Defesa em Sociedade, respeitada por cobrir temas de gênero e hierarquia, queria me entrevistar para uma reportagem sobre mulheres nas Forças Armadas. Eu hesitei. Não quero ser manchete. Só quero voltar a trabalhar. Ela respondeu. É justamente por isso que precisamos da sua voz. Depois de pensar alguns dias, aceitei com uma condição. Que meu nome não fosse usado em tom de escândalo, e sim de análise. A entrevista aconteceu num café discreto em Brasília. Ela não levou gravador, apenas um caderno. Falamos sobre disciplina, sobre a solidão das mulheres que ocupam postos de comando, sobre como o respeito às vezes é confundido com frieza. Quando tocou no assunto do meu pai, respondi com o mesmo tom que usaria num briefing. Não se trata de vingança, mas de fronteira. Há limites que, quando cruzados, precisam de resposta, mesmo que o invasor tenha o nosso sangue. Quando a matéria saiu, semanas depois, o impacto foi imediato. O título era simples: Filhas da Hierarquia, quando o comando deixa de ser masculino. Meu nome não estava na capa, mas estava no conteúdo, e a maneira como foi escrito era diferente. Sem vitimismo, sem distorções. Apenas a verdade. O texto falava de mulheres que, como eu, foram chamadas de duras, frias, insolentes, mas que mantiveram o posto quando todos esperavam que recuassem. Pela primeira vez, eu me vi representada sem ser distorcida. O artigo se espalhou pelas redes militares e civis. E, de repente, o silêncio começou a trabalhar a meu favor. Recebi convites para palestras internas, convocações para programas de capacitação feminina dentro da força. Não aceitei todos. Não queria ser símbolo. Queria ser lembrada pelo serviço. Mas entendi que minha história já tinha ultrapassado meu controle. Eu era o espelho que muitos evitavam olhar e que outros, finalmente, viam como esperança. Foi então que meu pai tentou um último movimento. Através de um advogado, enviou uma notificação extrajudicial pedindo reparação moral por exposição pública. O absurdo era tão grande que, por alguns minutos, ri sozinha em frente ao papel. Daniel leu a carta em silêncio. Depois disse: ele ainda está lutando pela última trincheira, a narrativa. Eu balancei a cabeça. Ele não quer justiça, quer palco. O advogado respondeu oficialmente, com a frieza que o caso merecia. A verdade não configura difamação. Depois disso, o silêncio voltou. Não o silêncio opressor do passado, mas um tipo de quietude madura, onde as coisas se acomodam nos lugares que sempre deveriam ter ocupado. Meu pai não ganhou espaço nos jornais. O tempo apagou seu nome das manchetes e deixou apenas o eco daquilo que ele fez. Numa manhã de domingo, meses depois, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Sou cadete da turma 248. A senhora nos inspirou a não abaixar a cabeça. Obrigado. Aquilo me fez compreender que a guerra que começou num salão de casamento não era só minha. Era o reflexo de um sistema que começou a rachar. E pelas rachaduras, finalmente entrava luz. Às vezes, quando volto à base e caminho pelo corredor principal, ainda sinto o peso dos olhares. Mas agora eles têm outro tom, o de respeito cauteloso, misturado à admiração contida. Sei que há quem ainda me julgue, que veja minha coragem como ameaça, mas aprendi que ser lembrada por desafiar o silêncio é o tipo de desonra que vale a pena carregar.
Meu pai continua isolado, segundo dizem. O mundo dele encolheu à medida que o meu se expandiu. Talvez um dia ele entenda que a farda que desprezou foi a mesma que o salvou, não da justiça, mas de si mesmo. Até lá, sigo em marcha, não por vingança, mas porque depois de tudo, aprendi que a verdadeira força não é derrubar o patriarca, mas sobreviver ao desabamento dele sem perder a própria honra. O dia do julgamento amanheceu com o mesmo tipo de luz pálida que precedeu meu casamento. Aquele tom branco e frio que parece desbotar o mundo. Brasília estava cinza, abafada, e o ar parecia pesar nas janelas do alojamento onde eu havia passado a noite anterior. Eu não dormira. Revirei-me na cama por horas, tentando acalmar a mente, mas as memórias vinham como soldados em marcha. O salão, o golpe, o comando de Daniel, o som seco do silêncio depois. Agora, tudo aquilo se transformava em processo, em rito, em julgamento. Era estranho pensar que a justiça tinha o mesmo formato de uma cerimônia militar. Fileiras, silêncio, expectativa. A diferença é que, dessa vez, ninguém aplaudiria no final. O tribunal estava lotado. Oficiais da ativa, veteranos, jornalistas e até alguns curiosos sem farda. O caso havia ganhado proporções maiores do que eu jamais imaginei. Eu caminhava entre eles com a mesma postura de sempre, o cabelo preso, o uniforme impecável. Não era a filha envergonhada nem a vítima de manchetes. Era a capitã Lara Nogueira, ali para defender o que restava de uma verdade que o tempo e o poder tentaram distorcer. Daniel estava sentado 2 fileiras atrás, observando em silêncio. Só o olhar dele bastava para me lembrar que eu não estava sozinha, ainda que a solidão de enfrentar o próprio sangue fosse inevitável. Meu pai chegou escoltado, não por necessidade, mas por protocolo. Vestia um terno azul escuro, as condecorações antigas ainda presas à lapela, como se tentasse usar o passado como escudo. O rosto dele estava abatido, as olheiras profundas, os cabelos quase brancos. Mas o olhar era o mesmo de sempre, o de um homem que ainda acredita poder vencer uma batalha apenas sustentando o queixo erguido. Por um momento, senti pena. Depois, percebi que pena era apenas o nome que damos quando o ódio se cansa. Quando o juiz entrou, todos se levantaram. O som das cadeiras raspando o chão ecoou como uma salva de continência. As formalidades começaram. O juramento, a leitura dos autos. As palavras eram técnicas, mas o significado pesava como chumbo. Agressão física, dano moral, conduta incompatível, violação de hierarquia e disciplina. O advogado dele tentou suavizar, falar de fragilidade emocional, de contexto familiar. Eu ouvia tudo em silêncio, mas dentro de mim havia um tamborim constante, o ritmo firme da indignação contida. Quando chegou minha vez de falar, o ambiente pareceu mudar. O juiz olhou na minha direção e disse: "Capitã Nogueira, a senhora tem a palavra." Levantei-me devagar, ajustei a farda e caminhei até o púlpito. O som das minhas botas ecoou pelo salão, lembrando-me de cada marcha sob chuva, de cada madrugada em que precisei provar que resistir era o único caminho. Respirei fundo. O microfone chiou, e pela primeira vez na vida, eu falei não como filha, mas como alguém que finalmente tinha voz. Durante anos, comecei. Me ensinaram que respeito é sinônimo de obediência, que honrar os mais velhos é aceitar o silêncio, mesmo quando o silêncio sufoca. Cresci ouvindo que uma mulher de farda era um erro de cálculo, que coragem era teimosia e que disciplina era arrogância. E por acreditar no contrário, fui punida. Fui punida por existir do jeito que sou. Fiz uma pausa. Olhei para ele. O rosto dele estava imóvel, mas os olhos já não conseguiam sustentar os meus. "Naquele dia", continuei, "o homem que me ensinou a temer levantou a mão não apenas contra uma filha, mas contra uma oficial do exército. E o que poderia ter sido mais um ato de violência familiar se transformou diante de todos em símbolo do que precisa mudar. Eu não quero o fim do meu pai. Quero o fim do silêncio que protege homens que confundem autoridade com posse." As palavras saíam sozinhas, afiadas, limpas. Era como se tivessem sido guardadas por anos, esperando por aquele instante para nascer. Ninguém se movia, nem mesmo o juiz. Havia algo de sagrado naquele silêncio. Eu finalizei dizendo:
Eu não vim aqui para vencer uma causa. Vim para me libertar de um comando que nunca foi meu. Quando voltei ao assento, o murmúrio contido começou. Aquele som abafado que precede a compreensão coletiva. Alguns oficiais se entreolharam, outros abaixaram a cabeça. Daniel manteve o olhar fixo em mim, como quem segura a linha de alguém prestes a despencar. O advogado de defesa tentou reagir. Apelou à emoção, citou o amor de pai, as doenças da idade, a fragilidade da honra masculina, mas as palavras dele soavam antigas, frágeis, de outro século. O juiz manteve o semblante neutro, anotando sem pressa. Quando o tempo do advogado acabou, a sentença foi marcada para o final da tarde. Saí do tribunal e fiquei no pátio, sob o céu nublado. A brisa trazia o cheiro úmido de grama e chuva, o mesmo cheiro das madrugadas na academia militar, quando eu marchava até os pés do morro com o coração em brasa e o corpo exausto. Fechei os olhos e pensei em todas as mulheres que se calaram, em todas as filhas que nunca tiveram chance de dizer basta. Ali, sozinha naquele pátio, entendi que, independentemente da decisão, eu já havia vencido. Quando o julgamento recomeçou, todos voltaram aos seus lugares. O juiz leu a sentença com a impassibilidade de quem carrega o peso do equilíbrio. Considerando as provas apresentadas, os depoimentos e a natureza pública do ato, este tribunal reconhece a agressão e a conduta incompatível com o decoro militar. Determina-se a perda definitiva das honrarias, o afastamento do quadro de veteranos e o pagamento de indenização simbólica à vítima. O valor era insignificante. O que importava era a palavra simbólica. Na justiça, certos gestos valem mais do que qualquer quantia. Meu pai não reagiu. Ficou sentado, imóvel, olhando para o chão. Pela primeira vez, parecia menor do que o próprio silêncio. Os fotógrafos registraram o instante. O general derrotado, a filha ereta, a farda refletindo a luz branca das lâmpadas. Era o retrato de um tempo que finalmente mudava. Ao sair do tribunal, uma jornalista me parou na escadaria. Capitã, pode nos dizer o que sente neste momento? Pensei antes de responder. Sinto que o respeito não é herança, é construção, e que a farda que ele tanto desprezou foi a que me ensinou a não abaixar a cabeça. Ela anotou e agradeceu. O flash da câmera piscou, e por um segundo, vi no clarão o reflexo de mim mesma. Não a mulher ferida, mas a profissional íntegra que o exército me ensinou a ser. À noite, voltei para o alojamento. Daniel estava lá, me esperando com 2 xícaras de café. Sentamos na varanda sem dizer nada. O céu estava limpo agora, como se tivesse chovido por dentro do dia. Depois de um tempo ele perguntou: valeu a pena? Pensei por um longo minuto antes de responder. Valeu. Porque a justiça, às vezes, não é sobre quem cai, mas sobre quem continua de pé. Nos dias seguintes, a notícia se espalhou. Alguns comemoravam em silêncio, outros fingiam neutralidade. Mas a mensagem estava dada. O caso entrou para os registros internos como referência. Não jurídica, mas moral. Em palestras, em aulas, em debates, começaram a citar o caso Nogueira, como exemplo de que a hierarquia não pode servir de escudo para abuso. Recebi centenas de mensagens, algumas de apoio, outras de ódio. Uma delas, porém, me marcou. Sou filha de militar. Vi meu pai fazer o mesmo com minha mãe. Obrigada por mostrar que a farda pode proteger, não esconder. Eu li e fechei os olhos. Era por isso. Não por vingança, mas para que nenhuma outra mulher precisasse esperar um golpe para ser ouvida. Uma semana depois, recebi uma carta. Envelope simples, sem remetente. Dentro, apenas uma folha com a caligrafia trêmula que eu conhecia desde criança. Lara, eu te ouvi. Finalmente ouvi. E foi de pé, como você merecia. Nenhuma assinatura. Nenhum pedido de perdão. Apenas isso. E foi o bastante. Naquela noite, deixei o envelope sobre a mesa e saí para correr. O ar era fresco, o céu cheio de estrelas. O som das minhas botas contra o chão era o mesmo de sempre. Constante, firme, determinado. Mas pela primeira vez, eu não corria para fugir de nada. Corria em direção ao que finalmente era meu. Minha voz, minha história, minha liberdade. Passaram-se algumas semanas desde o julgamento.
e o ruído que antes preenchia tudo começou a se dissipar. Brasília entrou em um daqueles períodos de seca, quando o céu parece se abrir em linhas retas e o ar se torna um pó invisível. A poeira se depositava sobre os carros, sobre as janelas, sobre os meus ombros quando eu atravessava o pátio da base ao fim do expediente. As pessoas já falavam de outros assuntos. O caso Nogueira começava a se transformar em uma sombra que permanecia apenas quando alguém pronunciava meu nome em voz baixa, como se testasse o som. Foi nesse silêncio que a mensagem chegou. Um envelope simples, entregue em mãos por um sargento da portaria. Veio de fora, senhora. O remetente pediu para não ser identificado. Eu o peguei com as luvas ainda vestidas. O sol refletindo no selo. Reconheci a caligrafia antes de abrir. Era dele. O traço irregular. O mesmo das assinaturas em boletins antigos que eu guardava da infância. O papel, grosso e amarelado, trazia apenas uma frase. Preciso vê-la. Não por mim, mas porque não sei morrer sem ouvir sua voz. A letra tremia. Fiquei imóvel por alguns minutos, olhando o papel. A mão ainda cheirava a óleo de arma e metal. E aquele pedaço de papel parecia algo de outro mundo. O coração reagiu como quem ouve um nome proibido depois de anos. Uma parte de mim queria rasgar a carta. Outra, queria entender se havia algo de humano por trás daquele pedido. Decidi não responder. Coloquei o envelope na gaveta, fechei-a e voltei à rotina. Mas o pensamento insistia. À noite, tentei ler um relatório, mas as palavras se embaralhavam. No espelho, vi a mesma mulher que enfrentou uma sala cheia de homens de uniforme. Mas agora o inimigo era outro. A memória. 2 dias depois, recebi uma ligação da minha mãe. A voz dela, fraca. Ele está mal, Lara. Tem falado pouco. Quase não come. Disse que só queria olhar para você uma última vez. Fiquei em silêncio, ouvindo a respiração dela, o som de fundo da casa antiga, o relógio de parede marcando o mesmo ritmo de antes. Mãe, eu não sei o que ele quer de mim. Acho que só quer paz, ela respondeu, chorando. A palavra paz sempre soava estranha quando dita por alguém que viveu de guerra. Decidi ir, não por pena, mas porque percebi que havia um último confronto a ser encerrado. E não se vence um inimigo enquanto ele ainda ocupa espaço dentro de você. Coloquei o uniforme de serviço, sem medalhas, sem insígnias de gala. Apenas o básico, calça, coturno, camisa verde-oliva. Saí cedo, antes que o sol se tornasse cruel. O trajeto até a casa em que cresci foi mais longo do que lembrava. As ruas pareciam menores, as árvores, mais cansadas. Quando parei diante do portão, o mesmo rangido de ferrugem me recebeu. Minha mãe abriu a porta. O rosto dela parecia carregado de anos. Abraçou-me sem dizer nada. O cheiro dela ainda era o mesmo, lavanda e pão assando. Ele está no escritório, murmurou. Subi as escadas devagar, lembrando de cada degrau que subi correndo quando criança, sempre ouvindo a voz dele ordenando o jantar, o silêncio, o estudo. A porta do escritório estava entreaberta. Bati 2 vezes. Entre, disse uma voz rouca. Ele estava sentado na mesma poltrona de couro de antes, agora mais funda, com rachaduras. O corpo dele parecia menor, os ombros curvados. Havia um tubo de oxigênio discreto ao lado, ligado por um fio transparente. As mãos, outrora firmes, tremiam sobre o jornal aberto. Ele levantou o olhar. O tempo havia feito o que nenhuma punição conseguiria, diminuí-lo. Por um momento, o silêncio entre nós foi tão espesso que parecia uma parede. Você veio, ele disse, a voz seca. Vim, respondi. Fiquei de pé, a poucos metros. Ele tentou sorrir, mas o rosto não acompanhou. Achei que nunca mais veria você. Depois do que aconteceu, parou, como se as palavras não encontrassem saída. Depois do que o senhor fez, corrigi, e ele assentiu devagar. Quero explicar. Não precisa, mas eu preciso falar. Então fale, general. Ele pareceu encolher ainda mais quando ouviu o título. Eu o havia chamado pelo posto, não pelo nome de pai. Não me chame assim, pediu. Por que não? Foi assim que o senhor sempre quis ser lembrado. Pelo posto, pela patente, pelo comando. Ele abaixou a cabeça. E o que você quer ser lembrada como? Como alguém que sobreviveu a tudo o que o senhor me ensinou a suportar. Ele ficou em silêncio. O
O som do oxigênio preenchia o ambiente com um chiado ritmado. Olhei para a parede atrás dele. Ainda estavam lá as fotos antigas, os certificados, o retrato dele de farda, sorrindo ao lado de oficiais. E na prateleira de cima, uma moldura virada para baixo. Reconheci pela borda dourada. Era a foto do meu casamento. Por que ainda guarda isso? Perguntei. Porque é o único retrato verdadeiro que existe da minha derrota. Ele respondeu, com honestidade que me pegou de surpresa. A conversa seguiu entre pausas longas. Ele tentou justificar o inaceitável, falou sobre o álcool, sobre o orgulho ferido, sobre o medo de me perder. Eu ouvi tudo. Mas as palavras não alcançavam mais lugar nenhum dentro de mim. Era como se estivéssemos em idiomas diferentes. Ele falando de um passado que já não existia, e eu respondendo com o idioma da hierarquia e da razão. Você quer perdão? Perguntei. Ele hesitou. Quero respeito. Então é tarde. O respeito não se pede depois de perdido, se reconstrói. E o Senhor não começou. Sou seu pai. Não, Senhor. O Senhor foi. Hoje o que está diante de mim é um homem que tentou destruir o que não entendia. E eu estou diante do Senhor não como filha. Estou aqui como oficial, porque pai não se encontra em tribunal, e filha não precisa provar que existe. As palavras ecoaram no cômodo pequeno. Ele piscou algumas vezes, como se tentasse entender se aquilo era real. Oficial, repetiu, num tom que misturava surpresa e dor. É isso que restou? É isso que sempre sobrou, pai. O resto o Senhor quebrou. A respiração dele ficou irregular. Estendeu a mão, tremendo, como quem tenta segurar o ar. Por um instante, pensei em me aproximar, mas fiquei onde estava, não por crueldade, mas por autopreservação. Eu não sei como consertar, murmurou. Não há conserto, há aprendizado, e ele começa quando o Senhor parar de procurar redenção e começar a entender consequência. Ele riu, fraco, um som mais próximo do choro. Você fala como general, e o Senhor nunca aceitou que eu pudesse ser uma. As últimas palavras pairaram entre nós. A luz do fim da tarde atravessava as persianas, riscando o chão em faixas de dourado e sombra. Havia algo de quase cerimonial naquele momento. O general deposto e a filha ereta, o homem que perdeu o posto e a mulher que aprendeu a comandar. Nenhum de nós venceu, mas apenas um permaneceu de pé. Antes de sair, ele disse: se um dia eu morrer sem pedir perdão... Interrompi. Já morreu o dia em que levantou a mão. Ele fechou os olhos, exausto. E eu, pela primeira vez, não senti raiva. Senti encerramento. Desci as escadas lentamente. Minha mãe esperava na sala com os olhos marejados. E então? Perguntou. Ele entendeu. Entendeu o quê? Que o silêncio agora é dele. Quando saí da casa, o sol já se punha. O ar cheirava a terra seca e arrependimento. Olhei para o portão pela última vez e senti algo estranho. Leveza. A dor não desaparece quando o culpado reconhece o erro. Ela desaparece quando a vítima entende que não precisa mais carregar o peso da explicação. No dia seguinte, voltei ao quartel. Ao entrar no gabinete, deixei sobre a mesa o crachá antigo dele, que encontrei caído na estante. Entreguei ao sargento e disse: arquive, não como homenagem, mas como lembrança de que o comando é passageiro. À noite escrevi uma carta, não para ele, mas para mim. Hoje me despedi de um homem que confundiu medo com poder. Perdoar não é esquecer, é recusar-se a continuar sendo moldada pelo que doeu. O exército me ensinou a resistir. Ele me ensinou a não repetir, e isso é o bastante. E guardei a carta dentro da caixa onde também estava o véu manchado. Fechei, travei, e pela primeira vez não chorei. O peso havia se transformado em estrutura. Na manhã seguinte, recebi uma mensagem da minha mãe. Apenas 2 palavras. Ele dormiu. E pela primeira vez em muitos anos, eu consegui dormir também. Sem sonhos, sem culpa. Apenas com a sensação de que o ciclo, enfim, havia terminado. Na manhã seguinte à mensagem da minha mãe, o mundo parecia suspenso. Não havia som de passarinho, nem movimento no corredor. A base estava mergulhada em uma calma que não combinava com o peso que eu carregava no peito. Fiquei parada diante do espelho do alojamento, ainda de uniforme, o rosto frio e sem expressão. A notícia que tantas vezes imaginei, a morte dele, não veio com a explosão de alívio que eu pensei que traria. Veio como uma brisa contida, como um eco distante. Eu não chorei.
Apenas senti o corpo cansado, como se anos de tensão tivessem finalmente pedido licença para existir. Recebi o comunicado oficial por e-mail. Falecimento do general da reserva Augusto Nogueira. Cerimônia restrita a familiares. A palavra restrita me pareceu irônica. Durante toda a vida, ele restringiu o afeto, o diálogo, a liberdade. Agora, até o adeus vinha sob medida. Fiquei em silêncio por horas, encarando o computador, o cursor, piscando no canto da tela. Não havia nada a responder. Apenas uma certeza. Eu iria. Não por ele, mas por mim. O velório aconteceu no mesmo clube militar onde, anos atrás, ele havia comemorado uma de suas promoções. O salão estava decorado com sobriedade. Bandeira dobrada sobre o caixão, espada cruzada, coroas de flores enviadas por instituições e velhos colegas. O ambiente cheirava a madeira encerada e formalidade. Cheguei sozinha, farda de gala, cabelos presos, luvas impecáveis. Alguns me olharam de soslaio, outros desviaram o olhar completamente. Sabiam quem eu era e o que representava. Eu era o fim de uma linhagem de obediência e o começo de uma verdade incômoda. Minha mãe estava sentada na primeira fileira, o olhar perdido, o rosto pálido. Quando me viu, levantou-se e me abraçou com a força de quem ainda tenta manter algo de pé entre os escombros. Ele pediu que te esperássemos, disse, quase num sussurro. Disse que se você viesse, o mundo ainda faria sentido. Eu a segurei pelos ombros. Mãe, o sentido já foi. Mas eu vim, porque ainda acredito no que é certo. Aproximei-me do caixão. Ele estava ali, imóvel, o semblante calmo, como se finalmente tivesse entendido que a autoridade não o salvaria do tempo. O rosto parecia menor, as feições relaxadas. Olhei para ele sem ódio, sem ternura, apenas com reconhecimento. Aquele homem, que tanto moldou o que eu aprendi a não ser, agora era apenas carne devolvida à terra. E diante dele, percebi algo que me atingiu em cheio. Minha vida inteira foi uma resposta a dele. Cada farda, cada patente, cada ato de coragem era, em parte, uma tentativa inconsciente de provar que eu existia fora da sombra dele. Toquei o pano que cobria o caixão, a bandeira dobrada, e disse baixinho, quase para mim, o Senhor venceu por tempo demais. Agora descanso eu. Nenhum som respondeu, e ainda assim senti uma paz inesperada. Era o fim de uma guerra silenciosa. Durante a cerimônia, ouvi discursos de antigos colegas dele, palavras previsíveis, honra, bravura, patriotismo. Falavam de um homem que eu nunca conheci. Quando me chamaram para a última homenagem, caminhei até o púlpito. O salão inteiro se virou. Respirei fundo e disse, hoje não falo como filha, falo como oficial. O general Augusto Nogueira serviu o país com disciplina e coragem. Mas, acima de tudo, nos deixou uma lição, de que nenhum título, patente ou farda, é mais forte do que o dever de reconhecer os próprios erros, que a hierarquia sem humanidade é apenas rigidez e que o respeito verdadeiro nasce do equilíbrio entre comando e empatia. O silêncio que se seguiu foi denso. Nenhum aplauso, nenhuma reprovação, apenas compreensão. Era como se, por um instante, todos ali percebessem que aquele funeral não era apenas de um homem, mas de uma era. Ao final, ajudei a dobrar a bandeira. Entreguei-a à minha mãe, que a recebeu com mãos trêmulas. Ele teria gostado de ver você assim, disse ela. Assim como? Perguntei. Em paz. Não respondi. Apenas olhei para o horizonte, onde o céu de Brasília começava a se avermelhar. Naquela noite voltei para casa sozinha. Abri a caixa que guardava no fundo do armário. O véu do casamento, ainda manchado. O tecido estava amarelado, o sangue já quase invisível. Passei os dedos sobre ele e percebi que cada mancha, cada fibra, carregava um pedaço da história que me trouxe até ali. Ao lado, coloquei a carta que escrevi no dia anterior, e sobre ambas, a farda dobrada, o passado e o presente dividindo o mesmo espaço, o sangue e o uniforme, a dor e a estrutura. Sentei-me diante do espelho e fiquei olhando para mim. Não via mais a filha ferida, nem a noiva traída, nem a capitã julgada. Via uma mulher inteira. Uma mulher que aprendeu a diferença entre endurecer e se tornar cruel, entre obedecer e ser submissa, entre comandar e dominar. Meu pai me ensinou o que é medo,
O exército me ensinou o que é força, mas foi a vida que me ensinou o que é dignidade. Fechei os olhos e lembrei de Daniel, das madrugadas em silêncio, dos dias em que ele me esperava no portão da base com café e um olhar que dizia o que as palavras não sabiam. Ele foi o primeiro homem que não tentou competir com minha força, apenas caminhar ao lado dela, e percebi que, apesar de tudo, o amor ainda era possível, mesmo depois do deserto. Na manhã seguinte saí cedo. A cidade ainda dormia. Caminhei até o memorial militar onde ficam gravados os nomes dos oficiais que serviram com honra. Não havia o nome dele. Fora retirado, conforme a decisão. Mas nas fileiras de bronze, entre tantos sobrenomes, havia espaços vazios, esperando novos nomes. Toquei o metal frio e disse em silêncio: um dia, o meu estará aqui. E quando estiver, não será por carregar um nome, mas por ter libertado o meu. De lá, segui para o campo de instrução. O sol nascia, o ar cortava a pele, e o som distante de tiros de treino preenchia o horizonte. O cheiro de pólvora me trouxe uma paz estranha. Era o cheiro daquilo que me moldou. Fiquei parada por um tempo, apenas ouvindo, sentindo, respirando. A brisa levantava poeira, e por um momento, juro que senti a presença dele. Não o general altivo, mas o homem cansado, olhando para mim com algo que poderia ter sido orgulho, se o orgulho dele não fosse sempre uma arma. Naquele instante, percebi que o perdão não é uma medalha. É um gesto silencioso que não precisa de testemunhas. E eu já o havia dado sem precisar anunciá-lo. Ele estava morto, sim, mas o que morrera de verdade era a voz que me mandava calar. Na semana seguinte, recebi o convite para a promoção. O exército, em decisão quase simbólica, me concedia o posto de major. Quando entrei no auditório e ouvi o hino, não consegui evitar um sorriso discreto. Olhei para o espelho que revestia o fundo do palco e me vi refletida ali, a farda polida, os olhos firmes, a postura ereta, e por trás de mim, uma fileira de jovens cadetes mulheres, todas observando. Entendi que já não era só uma oficial. Eu era o reflexo da mudança que meu pai tentou impedir. Quando chamaram meu nome, dei um passo à frente. Recebi as insígnias, a saudação, e senti o peso exato da responsabilidade. Não representar o poder, mas a transformação. A cerimônia terminou com aplausos, e ao sair, percebi que o sol estava alto, o mesmo sol que iluminou o casamento, o julgamento, e agora esse renascimento. Naquela noite em casa, peguei novamente a caixa. Coloquei o véu e a farda lado a lado e fechei a tampa. Acima dela, escrevi uma única frase: aqui termina a filha, aqui começa a general. Depois disso não voltei à casa onde ele viveu. Nem precisei. Cada passo meu a partir dali seria feito sobre o solo firme daquilo que conquistei sozinha. O sangue no véu secou, mas o que ele representava continuava vivo. A prova de que a dor, quando encarada de frente, pode se transformar em estrutura. Hoje, quando olho no espelho, vejo tudo o que ele negou e tudo o que o mundo tentou apagar. Uma mulher de farda, com a voz limpa e o olhar ereto. Uma mulher que aprendeu a comandar sem gritar, a vencer sem destruir e a existir sem pedir permissão. O véu e a farda agora estão guardados juntos, porque, de alguma forma, ambos contam a mesma história, a de quem sangrou e mesmo assim permaneceu de pé. E se um dia alguém me perguntar quem eu sou, responderei sem hesitar. Sou filha de um general, sim, mas me tornei o que ele nunca soube ser. Uma líder que aprendeu que o verdadeiro poder é saber parar de guerrear quando finalmente se conquista a própria paz.